A Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo Miguel Ângelo e a mensagem da Graça de Deus. Olá, este é o programa Posso Crer no Amanhã da Igreja Cristo Vive. Sou o apóstolo Miguel Ângelo, graça e paz da parte de Jesus. Medo. Hoje vamos tratar desse assunto. Medo. Como é que eu posso me libertar do medo? Talvez este seja o sermão mais importante que você ouvirá em toda a sua vida. Porque eu entendo, como um pastor evangélico, que o medo que se instalou na mente, no coração e nas emoções de grande parte do povo de nosso país é como um castigo. Aliás, medo é um castigo universal. O inimigo mais comum do homem é o medo. Eu vou lhe dizer que o medo incomoda demais. Demais. Então, o medo financeiro. Quantas pessoas agora, nesta terça-feira, estão iniciando o seu dia ou terminando o dia, conforme o horário que você está me ouvindo, com uma angústia, um medo profundo com as questões financeiras? Outros têm medo de fracassar, de perder o emprego, de ficar doente. Você sabe, a Bíblia fala de um homem chamado Jó. E Jó foi categórico quando disse: aquilo que eu mais temia foi o que veio a mim acontecer. O que eu mais temia. Ele temia morte, ele temia doença, ele temia perder filhos, ele temia perder finanças, e num só dia, ele foi recebendo notícias de perdas, até que o seu próprio corpo, debaixo daquela pressão da perda, adoeceu. E Jó diz: aquilo que eu mais temia. Quer dizer que o medo, os temores, infernizam totalmente a vida. Infernizam a vida. Olha, por que as pessoas, quando começa a se aproximar o mês de dezembro, vão em busca do mapa astral, das cartas, da cigana, da leitura de mãos? Porque eles têm medo do futuro. Há pessoas que vivem com medo porque tomaram decisões erradas no passado. Você sabe, o medo produz efeitos muito prejudiciais. Há consequências espirituais e mentais danosas por causa do medo. Você está percebendo que o medo é totalmente contrário à fé. Quantas vezes uma pessoa, na busca do sucesso, passa por uma adversidade, vê o seu sucesso interrompido e ela é dominada por um espírito de medo. O medo paralisa. O medo incapacita. O medo faz mal. Paulo ensinou isto a Timóteo, um jovem pregador, mas tremendamente tímido e amedrontado. Paulo havia sido preso por causa de questões espirituais, por ser um pregador da graça de Deus, e Timóteo era seu filho na fé, era um discípulo, e ele ficou com muito medo.
Mas Paulo escreve-lhe uma carta. Eu gosto muito deste versículo que eu vou ler agora para você. A Bíblia tem 66 livros, 39 do Antigo Testamento, 27 do Novo Testamento. É dividida em capítulos para organização, leitura e meditação, e em versículos, para que você tenha cada detalhe e possa dizer e se referir aos detalhes da Bíblia Sagrada. Então, Paulo escreve e diz: Timóteo, olha só, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então, Paulo está ensinando Timóteo, dizendo: olha, Timóteo, covardia ou medo não vem de Deus. Você sabe que você aprende a ter medo. E se você aprende a ter medo, você também pode aprender a não ter medo. Está correto? Você é um chefe de família, é uma mãe, é uma dona de casa, é um empreendedor, é um profissional liberal, um executivo, uma pessoa que tem que viver em busca da sua realização. Se você é dominado pelo medo, que você aprendeu, você sabe, às vezes a mãe diz assim: olha, pega a sopinha, se você não comer sopa, o homem do saco vai passar, o fantasma, o bicho papão. Então as pessoas aprendem a ter medo de alguma coisa. Quantas pessoas não andam de avião com medo de avião? Quantas pessoas não dirigem automóvel, têm medo de tirar a carteira? Quantas pessoas não entraram numa faculdade, poderiam ser pessoas exuberantes, não são, brilhantes não são, porque tiveram medo de ter que prestar um exame, uma prova, aprenderam a ter medo. Cuidado, olha, às vezes a mamãe passa isto aos seus filhos, ensina a criança a ter medo. Claro que você vai me dizer: mas apóstolo, o senhor, além de um pastor, é um psicanalista, o senhor não sabe que um pouco de tensão e de medo é bom? Mal de nós se nós não tivéssemos um pouco de medo. Estou lhe falando do medo doentio. Se nós não tivéssemos medo, atravessaríamos a Presidente Vargas numa hora do rush, sem olhar os carros do lado. Seria uma loucura. Um pouco é um pouco. Todo mundo tem um pouco. Ninguém é 100% corajoso de dizer: eu não tenho medo de nada nem de ninguém. Todos temos apreensões e temores. Agora, quando esse espírito se torna uma enfermidade na vida e paralisa a vida, o medo paralisa. Às vezes a pessoa tem um sonho tremendo. Um sonho. Deus colocou um sonho dentro dela. Eu aprendi que no meio das crises a pessoa pode crescer. Você sabe quanta gente enriqueceu no nosso país aproveitando a crise, enquanto o meio empresarial todo está amedrontado e medroso? Há pessoas que arriscaram e ganharam muito dinheiro. Sabe por quê? Porque elas aprenderam a domar o medo. E como é que eu posso domar o medo? Paulo disse: olha, Timóteo, Deus não nos deu espírito de covardia. Essa palavra covardia, o medo, vem do original grego, é deilia. Deilia é um espírito paralisante. Ele cria inferioridade, ele cria limitações, a pessoa se apouca, a pessoa se diminui, baixa autoestima, se inferioriza, tem medo de homens, tem medo de situações. Por que você tem que ter medo do homem? O salmista perguntou isso. Quem é o homem para que eu o tema? Uma coisa é você respeitar quem tem uma posição de autoridade, outra coisa é você viver com medo.
Medo paralisa. Talvez você não tenha ainda comprado a sua casa própria, porque você tem medo que lhe falte dinheiro. Talvez você não seja nem feliz, porque você tem medo de falar com a sua esposa ou com o seu marido alguma coisa que te aprisiona. Talvez você seja um filho com medo de sua mãe e de seu pai. Talvez você seja um casal que tem medo um do outro na vossa relação interpessoal. E, olha, eu tenho medo do meu marido, tenho medo da minha esposa. Eu um dia estava sentado num lugar almoçando e tinha um casal conosco, comigo e a minha esposa, e às tantas, a senhora, percebendo que nós éramos pastores evangélicos, pessoas de reconciliação, ela se aproveitou daquele momento da conversa e disse, olhando nos olhos do marido, casados, eu creio que há 25 ou 30 anos, ela disse: eu sempre tive medo de você. Então, que tipo de postura aquele marido estava tendo que deixava a sua esposa debaixo de intimidação, debaixo de um espírito paralisante chamado deilia, da palavra grega, covardia, medo. Então nós temos que aprender a domar. Assim como se aprende a ter medo, também pode-se aprender a não ter medo. Porque se você não doma pelo poder da fé, você vai passar a usar calmantes, antidepressivos, você vive um estresse tremendo, uma ansiedade. Às vezes a pessoa com medos, ela passa a ser anoréxica, né? Tem anorexia nervosa, bulimia, não consegue se alimentar, puxa o vômito, tem uma insônia terrível. Quando se olha no espelho, a pessoa pode ser magérrima, magrinha, magérrima, mas ela vê uma imagem invertida, ela se vê gorda. E então, aquela imagem acovarda, ela não tem medo de comer, quando come vomita. Isso tudo é exatamente o deilia, o medo, a covardia. Aí a pessoa depende do seu neurologista, do seu psicólogo, do seu psiquiatra, do seu psicanalista. E nós temos hoje que colocar um ponto final a isso aqui. Vamos domar o medo. Você precisa de crescer espiritualmente, amadurecer espiritualmente, profissionalmente, mas você não pode ser dominado pelo medo. Paulo, o apóstolo da graça de Deus que nós imitamos e seguimos, ele diz: nós temos a mente de Cristo. E se eu tenho a mente de Cristo, aleluia, eu não tenho uma mente de dúvida. Eu tenho uma mente de fé. Uma mente poderosa. Você sabe, a nossa mente tem uma capacidade de energia elétrica tremenda. Dizem os estudiosos que nós usamos apenas uma pequena parte do nosso cérebro. Ele é tão poderoso. Agora, quando o cérebro, a mente é dominada pelo medo, até essa pequena parte é usada em vão. É paralisante. Então nós não podemos ter dúvidas nem medo. Você sabe, João, em 1 João 4,18, há uma palavra muito bonita. Ele diz assim: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então, diz que é preciso, o medo produz tormento, é preciso lançar fora o medo. Quer dizer, eu preciso domar o medo. Porque você tem hoje uma consulta médica, você tem hoje uma prova, você tem hoje uma causa jurídica, você tem uma decisão a tomar muito importante.
Você tem que ajustar as regras da sua vida. Você precisa de se reorganizar, mas esse medo está te atrapalhando demais. Então eu disse, o perfeito amor no amor não existe medo. O perfeito amor lança fora o medo. Quer dizer, esse amor, o que é o amor de Deus? É a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou fazer 38 anos de ministério pastoral. Graças a Deus, em 1979, pelas mãos daquele que foi um dos maiores profetas do mundo, Bispo Roberto McAllister, meu pai na fé, aquele que acreditou na minha vida e impôs as mãos sobre mim. Eu tenho 3 pessoas que moveram a minha vida espiritual. Bispo Roberto McAllister, professor William Van Dyck, foi o meu professor, o meu pai das coisas espirituais, dos princípios éticos da Bíblia, das línguas originais, aquele que me preparou para eu ser um apóstolo e um profeta. E o reverendo Isaías de Souza Maciel, que é o presidente dos pastores do Brasil. Esses 3 homens foram os paradigmas da minha vida, sempre foram. E uma das coisas que eu aprendi com os 3 foi a não ser dominado pelo medo. Porque uma pessoa, como ela aprende a ter medo, ela pode aprender a não ter medo, a não deixar nada escondido nas sombras. Então você imagina 38 anos de pastor, 42 anos de pregador, quantos momentos extremamente difíceis eu tive que passar. Já passei como pastor. Até ordens de um grupo religioso que tentou me matar. Levei mais de 100 tiros no meu carro. Eu poderia me encolher nas sombras da vida, fugir, desaparecer, ou tomar a decisão de viver, de ir em frente e não ter medo, porque o verdadeiro amor de Deus diz, lança fora o medo. Deus não desampara, Deus não abandona, Ele é o nosso pastor, nada nos faltará. Então, eu aprendi que muito do que as pessoas temem não acontece. Então você tem que seguir em frente, meu amado. Deus vai reverter esse momento irreversível humanamente. Deus é o Deus do impossível. Senhora, eu sei que você está chorando agora, dizendo, mas eu tenho aqui um exame, está dizendo que eu tenho um câncer de mama. O médico disse que eu tenho que extrair as 2 mamas. É dramático o que eu estou vivendo, apóstolo. É um câncer de próstata, é um problema cardíaco, é uma guerra de família, é um problema no repartir dos bens, de um inventário. O senhor não sabe, apóstolo, por causa do inventário das coisas que papai deixou, nós criamos uma guerra na minha família, está dizendo esta moça lá. Até ameaças de morte temos dentro de casa. Calma. Deus age no meio dessas situações. E quando Ele age, ninguém pode impedir. Entregue esta situação a Deus. Entregue-se, curve-se. Você tem humildade para se ajoelhar aí onde você está e dizer, Senhor, eu me rendo a Ti. Eu me entrego esse drama todo. Eu vou viver a fé, eu não vou viver o medo nem a dúvida. Eu quero ser uma pessoa vencedora. Eu vou ultrapassar isso. Não vou tirar as mamas, não vou operar câncer de próstata, não vou, sabe? A minha fé pode tudo, pode remover e secar pela raiz toda a origem do mal. Você que teve um AVC e o médico disse, olha, você tem uma veia, uma artéria lá estrangulada, qualquer alteração na pressão sanguínea pode estourar e dar uma hemorragia no seu cérebro. Ouça!
o médico dos médicos, já te sarou pelas chagas de Cristo. Eu volto a dizer, amado, do alto da cabeça, a planta dos seus pés, você está curado. O quê? Você não acreditou? Você está curado. Secou-se pela raiz toda a origem desse mal. Porque Deus disse, lança fora o medo. Lança fora. Com medo você não vai a nenhum lugar. Há muitas histórias bíblicas verdadeiras, legítimas, de pessoas que confrontaram o medo. Havia uma mulher que tinha uma hemorragia, já tinha gasto todo o seu dinheiro com os médicos, ela disse, olha, ou eu tomo a decisão e vou lá, vou a Jesus, vou à igreja, e toco nele e sou curado, ou então eu vou morrer de hemorragia. E ela disse que enfrentou o medo, os temores, foi lá no meio da multidão, estendeu a mão e tocou na orla do vestido de Jesus. Jesus disse, opa, alguém me tocou. Os discípulos disseram, como? Tem tanta gente aqui, empurra, empurra, e você diz que alguém tocou? Não, houve alguém que me tocou de forma diferente, porque de mim saiu virtude. Quem é que me tocou? E uma senhora disse, fui eu. Disse, filha, a tua fé. A tua fé. Ela lançou fora o medo. Ela diz, não, o verdadeiro amor lança fora o medo. O medo é tenebroso, é tormentoso. O medo traz tormenta a vida da pessoa. A pessoa não vive. Jesus disse, a tua fé. A fé, ela é corajosa. A fé é corajosa. A fé enfrenta. A fé resolve. A fé em Jesus, amado, resolve tudo. Pode acreditar nisso. Pode acreditar nisso. E olha, eu posso lhe dizer que alguma coisa tão grande Deus reverteu esta manhã. Algo poderoso aconteceu agora através desta programação. Em nome de Jesus. Amém? Deus seja louvado. Hoje é terça-feira. Vamos ter escola bíblica às 10 horas da manhã com o Bispo Daniel. E amanhã, quarta-feira, 7h30 da noite, mais uma noite apostólica e profética. Nós já estamos na semana que antecede a ceia de fevereiro. Imagine, o tempo já se esgotou aí. Primeiro mês já voou. Nós não queremos perder um segundo na vida. Eu não perco um segundo dando ouvidos à minha carne ou ao que o mundo diz. Eu estou confiante de que Deus começou uma grande obra. Ele vai terminar. E a quem Deus amou e predestinou, Ele não desampara. Então eu espero em Deus que essa palavra não tenha sido roubada do teu coração, que você já esteja aí na sua casa, no seu hotel, no escritório, batendo o pé no chão e dizendo, eu venci, eu venci. Mesmo que as pessoas te chamem de louco, porque a fé gera isso, né? Quando Paulo pregava, dizia, é loucura para quem não crê, para quem se perde. Para quem crê é poder de Deus. Então bata o pé no chão e diz, não temerei mal algum, tu estás comigo. Venha conhecer a nossa igreja. Venha criar algo sólido para a sua vida espiritual. Venha aprender a fé. Venha aprender a viver por fé e com fé. Aqui na Cristo Vive, sua vida tem que mudar. Nosso endereço é Rua Maricá 320, no bairro de Jacarepaguá. Esta rua é paralela a Cândido Vinícius, é próximo do BRT da Pinto Teles. E hoje escola bíblica, amanhã 7h30 da noite, noite apostólica e profética. E domingo que vem já estaremos em fevereiro, então, domingo de ceia do Senhor. Tem um telefone para o seu contato, 30 17 90 90. Ligue para nós, temos conselheiros. E use fé. A fé vem pelo ouvir a palavra. Quanto mais você ouve a palavra, mais músculos de fé você tem. A fé lança fora o medo. Você não vai ter medo de ir ao médico, você não vai ter medo de ir ao advogado, você não tem medo de sair na rua, você não vai aceitar bipolarismo, você não vai aceitar terror noturno,
você não precisa mais de puxar o vômito, não vai ver espelho invertido, não precisa mais de absolutamente nada que o medo produziu, a tormenta que o medo produziu. A fé venceu. A fé venceu. Graças a Deus. Estamos chegando ao final do programa, eu estou muito feliz, muito grato a Deus por poder ser um instrumento de Deus, da fé de Jesus, para ver mudanças na sua vida. Eu deixo o telefone mais uma vez, 30 17 90 90. Vamos então encerrar esta programação que nos deixa a possibilidade sempre iminente de crer no amanhã, um amanhã vitorioso. Em nome da Igreja Cristo Vive, do povo da Igreja Cristo Vive, em nome da minha equipe de televisão, em nome do Senhor Jesus Cristo acima de tudo, eu quero me despedir, em meu nome, apóstolo Miguel Ângelo, da minha amada esposa Bispo Roxana, e agradecer a você que está renovando o seu carnê para cooperação com a evangelização por rádio e televisão. R$1 por dia, nós vamos manter a nossa programação por mais um ano. Se este programa tirou o medo da sua vida e lhe deu força e coragem, ligue para nós e colabore. Ninguém que crê em Deus pode ficar sem investir em Deus. Amém? Graça e paz. O que era irreversível, Deus reverteu. A minha fé me diz isso. Pega o telefone e conta-nos o que aconteceu. Até amanhã. Graça e paz. Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, 9 e 18 horas, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive, Rua Maricá 320, Campinho, próximo à Praça Seca, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga sua família. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa com o ensino da palavra da Bíblia Sagrada.